E o presidente eleito Lula fez novos convites para os ministérios. Vamos conversar mais uma vez com a Paula Lobão, a nossa repórter. Paula, quem são os prováveis novos ministros? Temos esses nomes? São dois novos ministros, Daniel. O primeiro deles é o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, o empresário Josué Gomes. Ele foi convidado pelo presidente eleito Lula para ser o próximo ministro da Indústria e do Comércio. E o outro nome é o de Luiz Marinho, o deputado eleito pelo PT. Ele foi eleito nas eleições deste ano e ele foi convidado por Lula para assumir o Ministério do Trabalho. Bom, sobre Josué Gomes, ele é um empresário do ramo têxtil e ele foi convidado para assumir a pasta do Ministério da Indústria e do Comércio pelo presidente eleito Lula hoje de manhã. Eles tiveram uma reunião aqui em Brasília, mas Josué Gomes pediu a Lula um tempo para pensar e dar uma resposta final, porque ele precisa saber se ele consegue conciliar com os negócios da família. A família dele é dona de fábricas em pelo menos 3 estados brasileiros, fábricas de tecidos. Então a gente aguarda uma resposta dele se ele realmente vai ser o futuro ministro da Indústria e do Comércio. Sobre Luiz Marinho, ele aceitou o convite, vai ser ministro do Trabalho de Lula a partir do ano que vem. Ele que é ex-prefeito de São Bernardo do Campo, cidade aí do interior de São Paulo, é uma liderança forte do PT e não é a primeira vez que ele é ministro de Lula. Ele já foi ministro, inclusive, dessa pasta, ministro do Trabalho, e também já foi ministro da Previdência Social nos governos do presidente eleito Lula. O que vai acontecer agora? Eles vão definir uma data para então fazer esse anúncio oficial de que o próximo ministro do Trabalho será Luiz Marinho. Eu volto com você, Daniel. Tá certo. Paula Lobão, e os nomes cotados para 2 pastas importantes, Ministério das Indústrias e também do Trabalho. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Paula Lobão. Seguimos com análise e com opinião. Rodrigo Constantino, Luiz Marinho, que já foi ministro do Trabalho, ele é cotado justamente para assumir essa pasta. Para as pessoas que nos acompanham, ele foi prefeito de São Bernardo do Campo, que é uma cidade aqui do entorno da região metropolitana, inclusive localizada muito próximo à capital, mas que Lula, inclusive, morou lá por muito tempo, e também cidade que abrigava muitas fábricas de automóveis, né? Agora, o outro nome é Josué Gomes, empresário do setor têxtil, presidente da Fiesp. Que sinalizações Lula dá para a Fiesp, chamando justamente o presidente dessa federação, e Luiz Marinho, né, que é colega dele de muito tempo? Começando pelo Luiz Marinho, é aquele caso que o Bruno Dantas falava de retrocesso, reacionário e tudo. Parece isso, né? Uma visão retrógrada, sindicalista, e não há aqui também estelionato eleitoral, não. O Lula disse que queria revogar a lei, a reforma trabalhista do governo Temer, que foi tão importante para o país, e terminou com o imposto sindical, que essa turma aí está reclamando, né? Então, é a mesma história, né? A visão de que o patrão é um explorador, de que a riqueza é um jogo de soma zero, um tira do outro, é a visão que a esquerda tem, e essa frente ampla do PT se mostra cada vez a frente ampla da esquerda radical. Quanto a Josué Gomes, é apenas uma recompensa por quem o apoiou de forma tão cedo, né, e com tanto empenho, até porque é o filho do ex-vice-presidente dele, então está tudo em casa. Pois é, agora Alfredo Scaff, Lula tem procurado nomes conhecidos por ele e pelo PT, né? Quais são os riscos dessa estratégia? Você acha que o desgaste com a opinião pública não é grande? Veja, Daniel, como diz o colega Rodrigo, nada disso foi escondido durante a campanha, né? Veja que todos os amigos, as pessoas que conviveram com o presidente Lula nos últimos 30 anos estão nos ministérios. Não há nenhuma surpresa nisso. O que a gente precisa cobrar é simplesmente gestão. O que é que o Ministério do Trabalho vai trazer de bom para o Brasil, né? Independente de quem seja o ministro, precisa aprimorar, precisa trazer eficiência, precisa mostrar resultado. Tanto Luiz Marinho no Ministério do Trabalho, quanto qualquer outro ministro que venha, por exemplo, o empresário Josué Gomes, que é altamente conhecedor da questão da indústria, até porque é industrial, conhece os problemas da indústria no Brasil, tem essa frente, está há 1 ano à frente da presidência da Fiesp e poderia, eventualmente,
aceitaram o convite ao Ministério. Mas todos eles, independente de fulanizar, precisamos que o Brasil traga resultados, precisamos de novidades, precisamos consertar aquilo que precisa ser consertado, privilegiar o setor produtivo, aquele que produz riqueza, e não privilegiar aquele que só gera despesa, que é o Estado.